Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai responder a seguinte pergunta que nós recebemos no Instagram. Doutor, eu sofro de queda de cabelo, fiz todos os exames de sangue e eles estão todos normais, então o que pode estar acontecendo com o meu cabelo? Bom, antes de responder essa pergunta, eu queria lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante porque ela é uma dúvida muito frequente. Muitos pacientes que sofrem de queda de cabelo fazem uma avaliação laboratorial, isso é importante. Os exames que mais frequentemente são solicitados para quem sofre de queda de cabelo são exames para avaliar anemia, ou mesmo o estoque de ferro no organismo, o exame é a ferritina, ou exames para avaliar a parte hormonal, como os exames da tireoide, ou os hormônios da parte sexual. Frequentemente, algumas mulheres têm alterações hormonais que podem levar também à queda de cabelo. Exames para avaliar algumas vitaminas, vitamina D, vitamina B12, e muitas vezes esses exames são normais, como no caso dessa paciente. Agora, antes da gente fazer essa avaliação dos exames, é importante a gente entender quais que são os passos de uma consulta para avaliar um paciente que tem problema de queda de cabelo. E na verdade, esses são os passos para qualquer consulta médica, para qualquer problema. Isso vale para praticamente qualquer avaliação médica. Mas para pacientes com queda de cabelo, vale muito, porque geralmente o nosso diagnóstico não vem dos exames complementares. Então, o primeiro passo é o que a gente chama de anamnese, é a entrevista que o médico vai fazer com você. Ele vai perguntar detalhadamente o histórico da tua queda de cabelo, as características, a intensidade, tratamentos que você já fez. Vai perguntar do teu histórico familiar, vai perguntar de outros sintomas que você tenha. Então, até porque a presença de outros sintomas vai nos guiar também para a necessidade ou não da coleta de alguns exames em específico, vai perguntar da sua alimentação. Então, essa é uma entrevista bem ampla, que é o ponto inicial da avaliação. Depois a gente vai ter o exame físico, em que o médico vai examinar o seu couro cabeludo, vai tracionar um pouco o teu cabelo. E já junto com o exame físico, a gente sempre faz, eu entendo que nos dias atuais é mandatório, o que a gente chama de tricoscopia ou até preferencialmente a tricoscopia digital, que com esse aparelho, com o tricoscópio, a gente consegue examinar detalhadamente o couro cabeludo, as hastes, a saúde do couro cabeludo e geralmente com a entrevista, o exame físico associado à tricoscopia, a gente já consegue definir um diagnóstico. Ou seja, se eu converso com o paciente, eu vejo, por exemplo, que na tricoscopia uma mulher ela tem um afinamento das hastes, uma diminuição da densidade, um afinamento das hastes na região superior do couro cabeludo quando comparado à região da nuca. A gente tem um diagnóstico de calvície feminina, independente de exames complementares. Dependendo do caso, a gente pode solicitar alguns exames, mas o diagnóstico já está feito. Ou um paciente, por exemplo, que ele tem áreas mais lisas, em que eu tenho aquela prova da tração, eu puxo o cabelo sai com facilidade. Quando eu vejo com a tricoscopia, eu vejo os orifícios ali que o cabelo costuma nascer vazios ou com alguns pontinhos que nós chamamos de pontos pretos que mostram o cabelo quebrado. Isso é um indício claríssimo de alopecia areata e dessa forma também a gente já estabelece o diagnóstico. Ou seja, até esse momento, a maioria dos diagnósticos já vão ser estabelecidos. A partir daí, os exames de sangue, eles vão servir ou para a gente avaliar elementos associados àquele problema, ou elementos que desencadearam aquele problema, ou eventualmente até definir um diagnóstico que pode estar causando, como eu dei o exemplo aí, a alteração da tireoide é sem dúvida nenhuma uma causa de queda de cabelo. Além dos exames de sangue, a gente pode fazer também a biópsia do couro cabeludo. Não é frequente que a gente faça biópsia, mas em algumas situações, principalmente quando a gente suspeita das alopecias cicatriciais, a biópsia também é importante. E por que eu expliquei tudo isso para vocês? Quando a gente olha simplesmente para os exames de sangue e a gente diz, meus exames de sangue estão normais, então qual que é a minha causa da queda de cabelo? Na verdade, a gente está olhando para o elemento menos importante para a definição diagnóstica. E a maioria dos pacientes que sofrem de queda de cabelo não tem alteração laboratorial. Então, claro que em muitos casos é importante a gente fazer a avaliação laboratorial, mas na maioria das vezes os pacientes não têm problema nenhum. Então, respondendo especificamente o caso dessa paciente, se ela tem alguns exames laboratoriais que estão normais,
Não adianta, na maioria dos casos, ficar solicitando mais e mais exames, e muitas vezes eu vejo isso. O paciente começa, o próprio médico começa a solicitar um monte de exame, sem critério, fazendo uma avaliação muito ampla e na maioria das vezes isso não leva a lugar nenhum. Então, se até agora ainda não se chegou a um diagnóstico, a gente tem que ir mais detalhadamente na anamnese, que é a entrevista, reexaminar o paciente, a tricoscopia digital, refazer, buscar elementos nessa trajetória que indiquem algum diagnóstico, talvez até repetir alguns exames laboratoriais, mas muito baseado no que a gente conseguiu de informação com a anamnese e com o exame físico. Em última instância, no paciente que sofre de queda de cabelo, a resposta no diagnóstico está muito mais na conversa e no exame do paciente do que nos exames que vão ser solicitados. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.